Os superpoderes do Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Olá vocês e olá Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom tê-lo de volta aí. Olá, amigas, amigos. Obrigado. Tive que me ausentar por questões familiares, funeral em família. As coisas às vezes são muito tristes e a gente tem que deixar alguns dias no trabalho. Mas, claro, Rodolfo Lago, na sua competência, analisou os fatos de Brasília e acompanhou tudo que está acontecendo na capital federal. E até por isso hoje eu vou fazer um pouco como vocês. Eu vou ouvir o Rodolfo Lago, porque ele tem muita apuração do que está acontecendo. E, de fato, eu acompanhei, ainda que de longe, estava fora de Brasília, o que está acontecendo na cidade. Há uma disputa de poder muito forte na capital federal, que envolveu, claro, a presidência da República, envolveu o Supremo Tribunal Federal, envolveu o Congresso Nacional, porque tange algo muito sensível, que é justamente a questão do repasse de verbas para estados e municípios. Só que o que está por trás de tudo isso aí é uma guerra política, uma guerra de poder. Quando a gente fala de Praça dos Três Poderes, o nome diz por si só. Então ali são entes muito poderosos que acabam disputando poder entre si. E o que está acontecendo é algo muito semelhante ao que já aconteceu no passado, aonde o Congresso Nacional avança sem querer retroceder e os demais poderes são obrigados a avançar para tentar controlar um pouco do outro poder. Enfim, emenda é um ponto. Mas tem muito mais, né, Rodolfo Lago? Tem muito mais, Alexandre. Na verdade, vocês vão observar, e isso tem acontecido, e vocês vão observar os últimos acontecimentos, que demonstram que o Congresso Nacional realmente está muito poderoso, ganhou força demais. E aí vai passando o rodo nesse sentido, o que gera necessidade de reação dos outros poderes, porque quando os poderes se desequilibram, tudo se torna muito complicado. Então, a questão orçamentária foi o ponto mais sensível, mais agudo disso aí. Gera incômodo para o governo reage, o Supremo então entra na história, porque, como disse, tem nos bastidores aí o Flávio Dino, nesse processo aí, onde as coisas aí ganharam essa arrumação, estava perto de se estourar um grande escândalo do orçamento. Diz que uma das coisas que o Flávio Dino disse aí nos bastidores para costurar esse acordo é que alguém acabaria, talvez em algum momento muito próximo, sendo preso. Então, esse recado chegou ao Congresso, o Congresso acabou, enfim, cedendo a algumas coisas. Não cedeu sem reação, não cedeu sem ficar incomodado, porque principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, o foco do seu poder, do que lhe dá poder ali, é a questão orçamentária. Então é um negócio muito sério. Agora, outras demonstrações do grande poder que o Congresso está tendo, a gente viu nos últimos dias, Alexandre. Primeiro, quando Câmara e Senado aprovaram aquele projeto que anistia os partidos políticos de multas por não ter cumprido cota de gênero, cota de raça, tal. O Congresso ali passou o rodo para anistiar, quer dizer, atuando em benefício próprio, algo ali que são multas bilionárias, né, que cairiam para os partidos, e eles se auto-anistiaram. E ontem, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mais uma demonstração desse poder enorme que o Congresso Nacional vem demonstrando, que é a aprovação ali na Comissão de Constituição e Justiça, vai agora para o plenário do Senado, mas já passou pelo plenário da Câmara, que flexibiliza a lei da ficha limpa, beneficiando diversos políticos brasileiros. Rodolfo, me chama a atenção um fato, diante do que você está relatando, e eu estou também, como vocês, entendendo o que está acontecendo em Brasília, que no caso do Senado da República, quem comanda a CCJ é Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, além de ser um senador que pretende voltar ao comando do Congresso Nacional, e é um cargo muito importante hoje de Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, também esteve nessas conversas que eu fiquei sabendo, inclusive, apesar de estar fora de Brasília,
que ele chegou, inclusive, a falar com o presidente da República meio que no decorrer de uma noite, já uma noite que já estava se estendendo dessas conversas para buscar um acordo, e ele foi negociar também parte do que o Senado quer. Quando Alcolumbre, como presidente da CCJ, permite um movimento como esse, será que nós estamos vendo a possibilidade de saída de Lira na Câmara e entrada de Alcolumbre, mas os dois com o mesmo viés? Olha, Alexandre, isso que você falou é importante, é interessante mesmo, porque o que se fala ali da Câmara é que quem hoje tem a chave do cofre do orçamento é na Câmara Arthur Lira, e no Senado não é Rodrigo Pacheco, é Davi Alcolumbre. Os dois presidentes da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, é que estariam no comando aí dessas chamadas emendas de comissão, dessas chamadas emendas PIX. Então, realmente, me parece, o que se fala é que os dois é que seriam os mais incomodados com um desmonte desse processo aí. Incômodo que não vem à toa, Rodolfo. A gente conhece o Congresso Nacional, que, como você bem disse, o poder do Lira se deve ao controle do orçamento. Controle-se deputados agradando os deputados. O que agrada deputado é dinheirinho para ele mandar para onde quiser. De preferência, sem ter que dar satisfação para onde foi, que é o que está incomodando o Dino e que tem o dor dessa crise. Agora, Alcolumbre segue o mesmo caminho. Então, ou seja, a gente pode, e eu estou colocando isso aqui até para uma análise mais geral, que a gente pode aprofundar no decorrer dos próximos dias, se o Congresso não vai só trocar de lado, ou seja, a prática vai continuar igual, o poder vai continuar cada vez maior, só que vai tirar o que tem hoje, a Câmara comandando o processo e invertendo ano que vem para o Senado. É uma grande possibilidade. E é isso que parece que angustia um pouco o Arthur Lira. O Arthur Lira não quer sair da Câmara e se tornar um deputado qualquer. Ele quer continuar tendo influência, como aconteceu quando o Davi Alcolumbre saiu da presidência do Senado. Continuou tendo influência, tanto que é o nome favoritíssimo para voltar à presidência do Senado. Então, esse aqui é o grande problema, porque todo o processo do Arthur Lira na condução da sua sucessão passa por essa distribuição orçamentária, é o que se comenta ali no Congresso. Por exemplo, controlando ali as emendas de comissão, ele teria feito diversas promessas aos partidos e aos parlamentares para que esses parlamentares apoiassem o nome da escolha dele. Tem vários nomes ali, enquanto lá no Senado o Davi Alcolumbre é favoritíssimo, na Câmara tem um monte de gente ainda se mexendo para ser o próximo presidente da Câmara. O nome do Arthur Lira favorito é o Elmar Nascimento, mas você ainda tem o deputado Antônio Brito, o Marcos Pereira, enfim, diversos deputados ali disputando esse cargo. O Arthur Lira quer ter o comando desse processo e usa o orçamento para isso. E olha só que interessante, a gente puxou para um novo raciocínio de análise política, mas a gente volta para o fato que trouxemos, que você colocou, que é a questão da CCJ. Da mesma maneira, Alcolumbre agrada os parlamentares com a questão da ficha limpa. Ou ficha suja, melhor dizendo. Porque dessa maneira ele também arregimenta para o seu lado, para lhe apoiar, muitos parlamentares que nós sabemos declaradamente não são a favor dessa mudança, mas nos bastidores querem isso. Pois é, ali na CCJ só entra ou não entra na pauta o que o Davi Alcolumbre quer. E, enfim, esse projeto aí que flexibiliza a lei da ficha limpa, ele de fato é importante para muitas pessoas, inclusive para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia voltar a ficar elegível aí por interpretações desse projeto que flexibiliza a lei. O ponto principal desse projeto. Hoje, a lei da ficha limpa, só para a gente concluir aqui, a lei da ficha limpa hoje, ela estabelece o seguinte, que o cara fica inelegível 8 anos depois do final do cumprimento da sua pena. Esse projeto troca isso para o momento da condenação em segunda instância. Então vamos dizer o seguinte, o sujeito é condenado a 8 anos, pega mais 8 anos de inelegibilidade, hoje ele fica o quê? 16 anos inelegível. Se o projeto passar, isso diminui para 8 anos. Existe até o absurdo, se diz, de que alguém ainda
cumprindo pena, possa voltar a ficar elegível. E aí você tem diversos casos aí de políticos importantes, Eduardo Cunha, Antônio Garotinho, o próprio Bolsonaro, que está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que poderiam voltar a poder disputar a eleição. Ou seja, é o retrocesso do retrocesso, mas no poder tudo é tentado para que se mantenha ele nas mãos. E aqui a gente sabe. São os meninos poderosos brigando entre si. Mas vamos encerrar, Rodolfo Lago. Você me trouxe muita informação fora de Brasília, mas sempre com uma pessoa bem informada, um jornalista competente que é Rodolfo Lago. A gente encerra este conteúdo de hoje. Amanhã voltamos e eu espero estar um pouco mais a par do que aconteceu na capital federal. É isso aí, Alexandre. Eu, da minha parte, enfim, meus sentimentos aí pela perda que você teve. E a gente segue aqui, sempre deixando aquele convite importante aí para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.